Fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Vambora, gurizada, vamos às informações do Internacional depois de mais uma vitória importante. Vitória de virada contra o Ceará ontem no Beira-Rio e a garantia da fase de grupos da Libertadores da América do próximo ano. Mas eu tenho dois assuntos especiais com vocês aqui. Um deles, começa o zum dos bastidores sobre possível retorno de Leandro Damião. O que eu acho disso? Talvez a minha opinião não seja lá muito popular, mas eu quero falar sobre isso com vocês. E quero falar também sobre aquilo que todo mundo queria ver. Wanderson e Pedro Henrique estiveram em campo ontem. Deu certo? O Inter ganhou, então deu certo? Vamos falar sobre isso também a partir de agora. Antes, eu quero saber de você que está assistindo o seguinte. Tu tem 65 anos de idade ou mais, ou conhece alguém com essa idade que não conseguiu se aposentar porque não contribuiu durante a vida? Tem direito ao benefício assistencial. Tem sim. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar e tentou o benefício assistencial e não conseguiu. Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar. Tem direito ao benefício assistencial. Para tudo isso, tu não conseguiu resolver. Tá te empipinando. SOS Aposentadoria. Tá aqui na tela. O WhatsApp tá aqui na tela. Chama agora, já manda o WhatsApp agora para eles. SOS Aposentadoria, tu vai fazer a coisa acontecer, tá bom? Eles vão encaminhar isso tudo para ti, manda o WhatsApp para eles aqui. Vamos lá, gurizada, sobre a possibilidade de retorno de Leandro Damião. Primeiro, o que existe nos bastidores é a informação de que o Damião vai estar em Porto Alegre nos próximos dias e vai acontecer uma conversa com o staff do jogador, né? Mais uma sondagem para ver qual a situação dele lá no Japão e qual é a possibilidade de ele vir no começo do ano. Ele tá bem no Japão e tá com um bom contrato, mas é óbvio que ele gostaria de voltar pro Internacional. Ele deu uma entrevista esses dias pros guris do Vozes do Gigante, falando do sonho dele de voltar pro Inter e falando inclusive sobre encerrar a carreira no Internacional. Vamos lá. Agora vem a minha opinião. O Damião tá bem e tá fazendo gol, mas no futebol japonês é diferente a exigência, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não estou dizendo que ele não sirva. Outra coisa, muitas pessoas lembram, alguém me falou ontem, o Damião tem que voltar porque em 2017 ele veio... Cara, em 2017 ele veio na Série B, nos salvou da Série B. 2017. No começo do próximo ano vai completar 6 anos que isso aconteceu. O Damião não é mais um menino, o Damião já está numa fase derradeira da carreira. Então assim, tem que observar bem, avaliar bem. Avaliação essa que eu não tenho, porque eu não estou vendo todos os jogos dele no Japão, mas isso tem que ser feito, tá? Segunda coisa, quero encerrar a carreira no Inter. Eu não quero mais isso, tá? Eu não quero mais isso. Eu não quero mais repatriar jogador que um dia deu certo que vem aqui para encerrar a carreira. Chega de contratar jogador para encerrar a carreira, o cara tá querendo encerrar a carreira e tu trata como solução. Isso não deu certo na história do Internacional. Isso não deu certo na história do Inter. Eu sei que a grande maioria quer o Damião de volta, eu nem estou dizendo que eu não quero, eu estou dizendo que tem que olhar bem, né? O Damião até disse na entrevista, ele falou, se eu voltar pro Inter para fazer um jogo só de despedida, estaria bom. O cara é apaixonado pelo Inter, eu respeito muito isso, mas nós precisamos de solução. Nós precisamos de solução. Tirem um pouco o coração de lado para avaliar, porque nós precisamos de solução. Isso tem que ser bem observado, e eu não tenho convicção neste momento que o Damião seria a solução. A outra situação. Ontem, por conta das circunstâncias, da virose que tirou vários jogadores do time, o Mano Menezes escalou aquilo que todo mundo queria ver. Wanderson e Pedro Henrique juntos. E não deu certo. Não deu certo. Primeiro tempo ficou claro e óbvio. O Mano, inclusive, confirmou isso na coletiva depois. Que o Inter perdeu o meio-campo. Porque era o Edenilson e o Depena abrindo o meio-campo, porque eles precisavam marcar também, né? Alguém tem que marcar. Abrindo o meio-campo e deixando o Alan Patrick num buraco no meio. O Alan Patrick já não tem muita movimentação. O Internacional não teve meio campo. O Inter era só espetando para os caras do lado tentar alguma coisa. Um horror. O Inter não teve meio campo. Não gostei, não deu certo. A Baldasma no segundo tempo deu certo. No segundo tempo o Inter empurrou o Ceará para o seu campo. O Edenilson e o Depena cresceram muito porque avançaram. Cresceu o Alan Patrick porque compuseram com esses dois. E aí a coisa funcionou melhor. Mas não deu certo. Não dá, gente. Não dá. É um ou outro. Infelizmente é um ou outro. Nós precisamos de um meio campo forte. Precisamos de um meio campo forte. Ontem o belo segundo tempo do Alan Patrick e do Depena. Qual foi a diferença ontem? Quais foram os 3 jogadores que mais cresceram do primeiro para o segundo tempo? Depena, Edenilson e Alan Patrick. Esses jogadores fazem parte do meio campo. Cresceu o meio campo, o que aconteceu? Cresceu o Internacional. Então é assim, gurizada. É assim. Primeiro meio campo. Depois tu compõe o resto. Primeiro um meio campo funcionando bem. Isso é absolutamente
fundamental. Grande beijo para vocês. Vambora, gurizada, de tarde eu volto com o Top 5.